Ode komorodé, ode komorodé, ode arere, ode komorodé, ni maior, ode komorodé, onire, ode komorodé, ode komorodé, ode arere, ode komorodé, ni maior, ode komorodé, onire. Olá, eu sou o João Pedro e esse é o podcast Tinha Que Ser Prete, onde você me ouve, mas as vozes são nossas. Esse projeto foi financiado pela Lei Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. E o episódio de hoje é Chuta Que é Macumba. E para conversar com a gente, hoje temos a Aline Vasco e Cléo Pazini. E aí galera, vocês poderiam se apresentar? Olá, Cléo Pazini, eu falando. Muito prazer, gente. Muito obrigado pelo convite, João. Eu sou Cléo Pazini, como você falou. Estou aqui, espero colaborar. Falando um pouquinho sobre mim, eu faço mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais. Sou de Candomblé há alguns anos, há 9 anos eu participo de Candomblé e faço minhas pesquisas acadêmicas também sobre religiões de matriz africana. Assim, minha vida basicamente é terreiro, tanto acadêmica quanto minha vida. E a gente vai conversando mais daqui pra frente, assim espero. Bom, boa noite. Eu sou a Aline Vasco, sou a PTB de Orunmila, consagrada em cerimônia de Cofafum ao culto de Ifá afro-cubano, no dia 13 de abril de 2008, na cidade do Rio de Janeiro. Fui iniciada ao culto pelas mãos do meu Olucimaju, Cláudio Ferreira Basto, Babalá Oxefum, da família Fabi, da rama do Rafael Zamora Dias. Beleza, então o tema de hoje é muito interessante porque ele se constrói a partir desse dito popular que muita gente fala e talvez poucos pensam sobre. Estamos falando de uma frase que é mascarada pelo preconceito religioso, pela demonização da cultura africana e o desrespeito com tudo aquilo que difere do mundo ocidental cristão. Então hoje a gente vai conversar do porquê chutar o que é macumba. E aí, para começar, acho que seria interessante a gente trazer para o pessoal de casa mesmo algumas informações que vão dar uma dimensão do universo que é essa temática. E a primeira delas é: quantas religiões afro vocês conhecem? Então, João, as religiões de matriz africana no Brasil, as pessoas costumam associar Candomblé e Umbanda e as pessoas costumam falar de Candomblé e Umbanda como se fossem só essas duas religiões e geralmente como se fosse uma religião só. Na verdade, quem não participa, é muito comum as pessoas confundirem. E assim, na verdade eu penso que o correto seria falar os Candomblés, as Umbandas, além de outras religiões de matriz africana que existem aí pelo Brasil, né? De Candomblé, eu conheço pelo menos 5 nações diferentes. A gente fala nações no Candomblé, né? O que os cristãos chamariam de denominações, no Candomblé a gente fala nações. São as divisões, né, que existem de diferentes formas de culto. E Umbandas eu não conheço muito, mas eu sei que Umbanda também não é uma Umbanda só. Existem várias Umbandas. E além do Candomblé e da Umbanda, existem outras religiões de matriz africana no Brasil, como os cultos tradicionais Yorubá, existe culto de Ifá, é o que eu conheço. Então, assim, eu não sei dizer todos, mas existem várias manifestações de religiões de matriz africana, apesar de as mais comuns serem os Candomblés e as Umbandas. Bom, João, eu conheço a Umbanda, né, que foi onde eu comecei a desenvolver minha mediunidade. Conheço o Ifá, né, Ifá cubano, Santeria Lucumi, e conheci alguns terreiros de Candomblé, né, alguns barracões, e não todas as nações de Candomblé que existem, né, aqui no Brasil, né, mas eu conheço acho que 2 nações, né, visito, né, alguns barracões, e a Quimbanda. Beleza, então agora que a gente entende que religiões de matriz africana não se resume a apenas Candomblé e Umbanda, podemos dar sequência à nossa conversa, porque
a gente entende que popularmente as pessoas acreditam que se resumiria a isso. E a gente sabe que não é isso, né? Dentro do próprio movimento da Umbanda, da Candomblé e as outras, elas vão ter suas diversas vertentes. E aí a gente trabalhando também essa frase de chuta que é macumba. E afinal, o que seria para vocês a macumba? Olha, para mim, não para mim, né? O que eu tenho lido, assim, o que as pessoas costumam associar e falar assim que macumba mesmo é um instrumento musical, que se você pesquisar, você vai achar que macumba é um instrumento musical, que é uma espécie de reco-reco, parece um pouco com a casaca, a aparência assim, né? Que é originado de uma árvore que em África se chamaria de... O nome dessa árvore seria macumba, e aí o instrumento feito com a madeira dessa árvore seria macumba. E aí o que se conta é que os tocadores desse instrumento, então, são os macumbeiros. E aí, como algumas umbandas no Rio de Janeiro utilizavam esse instrumento, acabou se associando o termo macumbeiro a quem tocava umbanda, a quem tocava candomblé, né? E acabou se utilizando assim popularmente de forma pejorativa para descrever todo mundo que pratica alguma religiosidade afro-brasileira ou de matriz africana em geral. E acabou se tornando o termo tomou uma conotação ruim, né? Como se ser macumbeiro fosse uma coisa ruim, como se ser macumbeiro fosse praticar o mal, porque a cultura popular, assim, por vários motivos, acabou associando coisas ruins às nossas religiões. Mas, assim, macumba em si não é ruim. Se tornou um termo ruim porque de uma construção cultural, social, durante décadas, se associando aí a coisas ruins. Acho que seria isso, assim, a princípio. E as pessoas, elas relacionam muito a macumba com essas oferendas, né? E aí, né, as pessoas, essa ideia de chutar o que é macumba também muito de, né, destruir essa oferenda, destruir todo aquele culto a um orixá ou a uma entidade. E eu queria saber também da Aline, o que ela acha, assim, do termo, né, eu sou macumbeiro, porque a gente sabe que tem essa questão da apropriação, da ideia do movimento se assumir mesmo e tentar ganhar força, né, com essa palavra e dar um novo sentido para essa frase, né, de macumba. E também sobre por que as pessoas fazem isso de destruir objetos, alimentos, e por que eu não posso fazer isso? A questão do não poder, né? Você não poder chutar a minha macumba, né? Destruir a minha oferenda, ou quebrar o meu altar, o meu gongá, né? As minhas imagens. Eu acho que é uma questão de respeito, né? Porque nada vai acontecer com você, né? Porque a minha oferenda de comida, de fruta, seja o que for, a comida que eu arriar para o meu santo, o que ele vai levar para ele é a essência. Ele não vai perder tempo de estar atrás de ninguém para fazer mal para ninguém, né? E é basicamente isso que eu penso, né? E como a gente conversou da outra vez, a questão da macumba, né, que eu pesquisei também, né, para saber se eu não estava errada, né? Eu falei assim, que eu achava que as pessoas usavam esse termo, né, essa frase, chuta que é macumba, por uma forma, querendo ofender a gente, né? Uma forma pejorativa, realmente. E foi isso que eu achei na minha pesquisa, porque eu também fiquei curiosa. E macumba seria um instrumento parecido com o reco-reco, né? Usado em alguns cultos. E tudo que o Cléo falou, né, foi o que eu achei também, né, falando sobre esse instrumento, que seria a macumba, e quem toca a macumba seria o macumbeiro. E essa ideia de falar que nós somos macumbeiro mesmo, assim, vocês acham que é importante a gente ter essa apropriação e falar de assim? Hoje sim. Hoje não, como eu já tinha conversado com você, João, isso não me incomoda hoje, né, das pessoas falarem que eu sou macumbeira, mas
eu acho que ainda existe, eu acho que tudo é a forma de falar, depende de como se fala. Se um amigo vira assim, olha, vamos, sou macumbeira. Ah, macumbeira. Isso não me incomoda, não me incomoda. Eu acho que depende da situação, né? E eu acho que é importante, sim, porque foi assim que a gente foi chamada a vida inteira, né? E até hoje, então, eu acho que a gente tem que se assumir mesmo, e a gente é macumbeiro mesmo, e fazer o quê? Foi assim que eles aprenderam, né? Ninguém mostrou para eles o outro lado da história, o outro lado da situação. Foi assim que eles aprenderam, que nós somos macumbeiro, e eu acho que a gente acabou aceitando, né? Aceitando e tendo esse título com orgulho hoje. Não tem o peso que tinha há muito tempo atrás, né? Eu não me escondo, não tenho vergonha. Eu sou macumbeira e assumida, e não tenho medo. Tenho medo só dos dedos apontados e das falas, né, que eles engatilham como armas para a gente, devido aos meus filhos. Eu tenho medo do que as pessoas possam fazer com os meus filhos, só. Agora, comigo não me preocupo, não tenho preocupação nenhuma com isso. E para você, Cléo? Olha, eu pessoalmente assumo o nome macumbeiro com muito orgulho também. Mas é claro que a gente tem que ter em mente o contexto em que esse termo surge, assim, né? Eu vejo hoje como uma ressignificação, assim, eu falar sou macumbeiro, né? Faço macumba como uma forma de ressignificar o que é ser macumbeiro, porque é um nome que caiu no gosto popular, assim, macumba, né? Quem não é de religião de matriz africana não quer ficar pesquisando os detalhes da religião. O que a pessoa sabe é que é macumba, porque ela passa a vida dela toda ouvindo isso. Então, assim, o que eu busco fazer e que muitos de nós buscamos fazer é ressignificar, então, esse termo. Vem cá, quando alguém fala, você é macumbeiro? Eu falo, sou. Mas vem cá, vamos conversar um pouquinho? O que você acha que é macumba? O que você está achando que a gente faz? Né? E a partir dessa ressignificação, a gente consegue dialogar sobre isso, sabe? Porque essa agressão, ela vem eu vejo muito que vem do medo, e um medo que foi gotejado durante décadas, durante séculos, um medo de coisas que não se conhece, assim, porque foram divulgadas coisas ruins sobre nossas religiões durante séculos, assim, né? Durante o período de escravidão, as religiões de matriz africana, elas eram vistas de forma ruim como uma forma de subjugar a mente do negro. Porque quando você domina a fé da pessoa, a religiosidade da pessoa, isso também é uma forma de subjugar e de dominar essa pessoa. Então se associou coisas ruins à nossa religiosidade. Então as pessoas só conhecem o lado ruim. Então, assim, quando a gente assume o termo macumbeiro, é isso que você acha que é macumba? Deixa eu te explicar o que é. Eu acho que abre uma porta para o diálogo, sabe? Porque a própria expressão chuta que é macumba, a gente pode começar trabalhando daí, assim. Você vai chutar por quê? Porque, como a Aline falou, quando alguém vai lá e chuta uma oferenda, se eu faço uma oferenda, alguém vai lá e chuta ou destrói meu altar, não vai acontecer nada com essa pessoa. Não vai cair raios do céu e matar essa pessoa. Não vai cair nada. Mas, assim, do ponto de vista da nossa espiritualidade, o que era para acontecer já aconteceu, a oferenda já foi feita, as divindades já foram cultuadas, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, de convivência, esse chute não chutou minha oração, não chutou minha oferenda, minha reza, mas ela chuta nossa dignidade. Então, assim, quando ela chutar a oferenda, não vai acontecer nada mágico com ela, não vai cair raios do céu para matar essa pessoa, mas essa pessoa está roubando dignidade de pessoas e de uma religião que já teve a dignidade roubada durante séculos, assim, né? Então, assim, a gente assume o termo macumbeiro para a gente conversar sobre isso e ressignificar, mas sabendo que, historicamente, esse termo foi utilizado de forma pejorativa. E, Cléo, e você e a Aline falando, por exemplo, dessa ideia do desrespeito, principalmente a Aline falando, né, do desrespeito, é interessante a gente pensar porque aquela oferenda, ela tem uma importância, né? Se ela tem uma importância, é importante a gente entender,
respeitar mesmo todo o significado que ela traz. E aí eu queria saber de vocês um pouco sobre isso, assim, qual é a relação e a importância dessas oferendas que tem da relação mesmo da pessoa com a divindade. Como que funcionaria isso? O que acontece? Nos candomblés, aí eu vou falar pelo o que eu conheço. Eu acho que é importante situar que, eu falei, né, que eu sou de candomblé e eu participo de Nação Queto, que é um culto específico de candomblé. Tem outros candomblés de outras nações. Então eu falo pela minha experiência pessoal. No candomblé e na vertente que eu sigo, a gente cultua a natureza e a ancestralidade. E aí como que a gente vai ter comunhão com essas divindades, né? Nossas divindades são representações da natureza e são representações da ancestralidade. E a gente tem comunhão dessas divindades através de cantos, através de rezas e através de... Não é só da oferenda, assim, mas eu vejo mais da comunhão mesmo. A comida no candomblé é algo muito importante. Então, assim, a oferenda é uma representação, como se a gente estivesse compartilhando da mesma comida que o orixá, compartilhando comida com eles. Então, assim, aquela oferenda é uma representação. Tanto que no candomblé a gente usa a expressão alimentar o santo, dar comida ao santo ou dar comida ao orixá. Então, a oferenda é uma representação dessa comunhão. É uma representação. E a dança é uma representação dessa comunhão. É como se fosse, assim, o contato com a nossa divindade é uma festa, assim, eu não sei descrever de outra forma, assim, o contato com a divindade é uma festa. E quem está em festa está cantando, quem está em festa está dançando, quem está em festa está comendo. Então, todos os nossos rituais dentro do candomblé, eles sempre vão ter dança, sempre vão ter canto e sempre vão ter comida. Não existe nenhum ritual de candomblé que não tenha essas três coisas. Então, assim, a oferenda é a comida, mas o orixá não tem um corpo. As divindades não têm um corpo físico. Então, a gente faz essas oferendas na forma de representações, no altar. Como se a gente oferece a essência para as divindades e aquela comida fica ali. E essa comida é comida. Assim, quase toda comida que a gente usa em rituais no candomblé, em festas, essa comida é alimento, né? Depois que o trabalho ritualístico for feito, essa comida é distribuída pela comunidade e assim a gente tem comunhão tanto com o orixá, através da oferenda, da representação, e tanto comunhão entre a gente, entre os irmãos, que vamos compartilhar aquela comida. E cantar, e dançar, e festejar, porque é isso. E você, Aline, como Ifá, é diferente de tudo isso que o Cléo falou? Ou não? Não, não é diferente, né? A comida é confraternização, né? Onde todos nós nos reunimos e comemos e oferecemos, né? Alimentamos nosso santo e sentamos para compartilhar. É a mesma coisa do candomblé. Existem cerimônias e rituais em Fá muito parecido com o candomblé. Muito diferentes e muito parecidos também. E é a mesma coisa. Muitas vezes a gente está com um problema de saúde, aí a gente precisa alimentar o nosso santo, a gente está passando por uma situação não tão boa assim financeiramente, então a gente alimenta o nosso santo porque é uma forma de agradá-lo, né? O Cléo falou uma coisa muito interessante, que é o medo do desconhecido. As pessoas, elas têm essa dificuldade de entender a religião do outro porque elas já têm uma pré-concepção do que é aquilo, né? Então, por exemplo, o escritor Alê Santos, ele fala sobre essa dualidade do mundo cristão, que é essa ideia do bem e do mal, o eu e o outro. E aí ele fala, né, de como a gente se constrói como sociedade a partir disso, e talvez isso seja um dos diversos motivos para as pessoas não conseguirem entender, por exemplo, sobre os orixás.
E aí eu já sabendo, a gente já entendendo essa demanda, né, do público, a gente pensa que e conversar com vocês mesmo, se vocês conseguiriam explicar para a galera de casa essa relação, como os orixás mesmo, e como eles se diferem da definição, sabe, só de apenas bem ou apenas o mal, enfim, como que o bem e mal se torna algo tão superficial para se tratar dessas entidades. E aí a Aline falou uma frase que eu acho muito bacana quando a gente estava conversando, é de que conversar sobre esse assunto é difícil explicar, mas fácil de sentir. Eu vejo os orixás de uma forma diferente. Como que eu vou explicar para vocês? É difícil, é como a fé. Eu não posso ensinar você a ter fé, né? Cada um tem a sua. Quem fala muito sobre isso é a minha madrinha, né? Porque nem todos têm a fé mesmo nesses orixás, né? Você se desilude e você coloca a culpa neles e você abandona tudo e você tem que achar um culpado, né? Tem que achar algo para culpar. E eu vejo os orixás assim, como o ar que eu respiro, as folhas que caem da árvore, cada elemento da natureza eu comparo a um orixá, né? Comparo a um orixá, porque são o que eles são, né? Fenômenos da natureza. Mas é muito difícil uma pessoa que não tem essa educação cultural sobre religião afro, sobre os nossos antepassados, sentir da mesma forma que a gente, que já tem isso enraizado na gente, né? Que já tem tudo isso, já tem essa formação, né? sobre ancestralidade, tem um conhecimento, tem alguém que te ensina, que te mostra que tudo aquilo que você ouviu não é verdade, né? E você passa a sentir aquilo, não tem como você passar para outra pessoa. Não tem como. É intenso, é diferente. É muito diferente a forma que eu vejo os orixás, né? Eu falo às vezes assim, que os orixás são partículas de Deus, né? O Lodomari estava lá no vazio e ele se desdobrou, ele tirou dele mesmo, né, pedacinhos dele e criou os orixás, né? E a cada um deles ele deu uma tarefa, né? Você, Oxóssi, você vai cuidar das matas. Yansan, a senhora vai ser a rainha dos trovões. Oxum, a senhora vai cuidar dos rios. E foi assim que eu penso, né? Se é o real, eu não sei. Eu sei que eu vejo assim, eu sei que oralmente, né, quando as histórias são contadas, assim como no candomblé também, eu não tenho muita convivência no candomblé, mas eu sei que tudo é passado oralmente, né? De boca a boca, né? Os mais velhos ensinam para os mais novos, e não é diferente em Fá. O que a gente escuta é isso, e eu digo isso, que os orixás são partículas de Deus, né? Que ele tirou dele e criou os orixás. Aí, João, eu penso assim, eu tenho uma visão bem parecida de orixá com essa que a Aline falou, e assim, de fato, é muito difícil explicar orixá para quem não conhece nada. A gente até pode explicar, você encontra vários textos na internet sobre orixá, sobre as qualidades de cada orixá, mas assim, isso não é a mesma coisa que saber o que é orixá. Assim, é uma teoria ínfima do que é orixá, assim, porque pra gente que conhece orixá e que vive para orixá é tudo. Assim, orixá é tudo. Então, a gente vive orixá, a gente não aprende. A gente vive para eles e eles vivem conosco, assim, sabe? Uma irmã de santo mais velha minha, ela me ensinou uma coisa que eu tenho guardado, que é assim, quando a gente se inicia para um determinado orixá, como no meu caso, eu sou iniciado para Omolu. E aí, quando eu me inicio para Omolu, que ele nasce, que ele é despertado na minha vida, eu passo a ser parte dele e ele passa a ser parte de mim. Então, assim, eu sou ele e ele sou eu. Eu não existo separado do orixá.
Orixá não existe separado de mim. A natureza é uma só. Então, assim, o orixá é uma divindade, sim. E nós somos partes deles, e eles são partes de nós, porque nós somos todos natureza. A natureza criada por Deus, né? Quando Olodumare criou o mundo, geralmente os mitos vão colocar a criação dos orixás primeiro, né? Os nossos mitos. Mas, independente da ordem, Olodumare cria a natureza. A gente crê que Deus criou a natureza e todos os seres, orixás e seres humanos. E todos os outros. Então nós somos parte da mesma natureza. Então o orixá é essa comunhão com a natureza que a gente pertence. É a comunhão com a ancestralidade, representada no orixá. E é uma comunhão conosco mesmo, porque o orixá nos ensina a nos conhecermos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, orixá é isso, assim, eu poderia explicar de uma forma acadêmica, de uma forma dogmática, mas acho que a melhor explicação é viver com orixá é viver em comunhão com a natureza, em comunhão com a ancestralidade, assim, é descobrir quem nós somos no mundo, de onde nós viemos e qual que é o nosso propósito, assim. E, nossa, e a gente fica assim, perplexo, né? Porque tudo isso é muito lindo, essas ideias e esse sentimento mesmo que a Aline vem falando. E aí agora falando um pouquinho de história, Cléo, eu gostaria de saber o que a academia fala sobre sincretismo religioso para essas religiões afro. Foi um processo natural e harmonioso, ou essa é só mais uma história deturpada que contavam pra gente? E se a Aline também quiser falar um pouco também, fica à vontade. Então, sobre sincretismo religioso é uma coisa que eu estou estudando. Recentemente eu comecei a estudar. Então, assim, o sincretismo religioso, ele existe, ele é um fato, assim. As religiões de matriz africana, quando elas se estabelecem no Brasil e começam a tomar a forma que elas têm hoje, elas vão sofrer influência do cristianismo católico, principalmente, né? E vão sofrer também influência de religiões que já existiam aqui, religiões indígenas, como a Jurema, por exemplo, né? Então, existe esse sincretismo. Agora, o que eu tenho entendido é que esse sincretismo não é resultado só de um processo amistoso entre as religiões, né? Porque, assim, geralmente as pessoas vão olhar e vão achar que o candomblé se misturou com coisas do catolicismo, que bonito, e virou esse sincretismo aí. Só que não é bem assim. O que aconteceu foi que, assim, do século XVIII até meados do século XX, as religiões de matriz africana sofreram violência institucionalizada por parte do Estado. E quando eu digo Estado, também a Igreja Católica participou ativamente disso, porque até o final do século XVIII, ali, XIX, a Igreja Católica era Estado e Igreja não se separavam. Então a Igreja teve um papel fundamental ali para construir essa ideia de que as religiões de matriz africana eram coisa do mal e associar as divindades do candomblé, os orixás, né, ao supremo mal católico lá, ao demônio católico, que não existe dentro dessas religiões, mas foi associado. E aí, como uma forma de sobrevivência, o que muitos negros escravizados fizeram foi assimilar algumas práticas católicas para manter vivos os orixás. Então, muitas vezes, para cultuar Yansan, eles paravam de chamar Yansan de Yansan e chamava de Santa Bárbara. E colocava lá uma imagem de Santa Bárbara. Mas por baixo do altar de Santa Bárbara estava lá os fundamentos de Yansan. E isso acabou sendo repassado para os descendentes e acabou se tornando uma prática cultural de associar coisas do candomblé com o catolicismo. Mas isso não é fruto de uma amizade entre essas duas religiões. Isso é mais resultado da violência exercida pela instituição católica, estou falando da Igreja Católica enquanto uma potência política, né? Que isso fique claro. Não estou falando da Igreja Católica enquanto a fé católica. A instituição política católica exercia violência para deslegitimar essas religiões como uma ferramenta de subjugação dos negros. E aí, como estratégia de sobrevivência, um dos caminhos adotados foi fazer essa assimilação, esse sincretismo.
que até hoje persiste em muitos cultos, em muitas vertentes, assim, né? Já existem alguns movimentos de reafricanização do culto dentro dos candomblés, que é tentar abandonar os signos católicos e retomar somente os signos herdados de África. E aí isso é um debate muito amplo, assim, que existe dentro do culto, fora do culto. Mas, assim, do ponto de vista acadêmico, eu entendo assim, existe sim o sincretismo religioso, mas esse sincretismo não é fruto de uma amizade, é fruto de um processo de deslegitimação dessas religiões na tentativa de subjugar as mentes negras que eram escravizadas. Me fez lembrar, na entrevista do Flow Podcast, o Yuri Marçal, ele diz que a essência dessas religiões de matriz africanas podem ser resumidas principalmente ao culto à ancestralidade. Aí eu gostaria de saber do Cléo e da Aline. O que vocês acham dessa afirmação? De que a gente pode pensar na ideia do culto à ancestralidade no que dizem a todas essas religiões de matriz africana? Eu diria que sim. Todas as religiões, pelo menos as que eu conheço, cultuam a ancestralidade em alguma medida. O que diferencia, às vezes, é a forma que a ancestralidade é vista, assim. Porque, por exemplo, quem cultua orixá, essa é uma questão também que não é muito comum, as pessoas não sabem. Mas nem todas as religiões de matriz africana vão cultuar as divindades com o nome de orixá. Então, assim, o candomblé Queto, que é o que eu sigo, a gente cultua o orixá. O candomblé de nação Angola, eles cultuam Inquice. São divindades parecidas, mas são diferentes. Então, assim, para quem é de candomblé Queto, o orixá, ele é uma personificação da ancestralidade. Então, assim, tem o culto à natureza e tem também o culto à ancestralidade mesmo, a descendência, né? A relação de hereditariedade mesmo, assim. Já quem é de candomblé Angola, em geral, eles acreditam que os inquices são forças da natureza puras. Assim, não tem tanto esse arquétipo assim das divindades com essa proximidade com o ser humano, assim, é diferente. Eu não sei explicar muito bem porque eu não sou dessa nação. Mas a forma que eles veem a natureza e a ancestralidade é totalmente diferente da nossa. Mas, assim, em ambos os casos, existe uma relação com a ancestralidade, tanto pela parte da fé em si, da forma de se relacionar com as divindades, quanto pela questão de resistência, né? Da resistência negra que dá origem a essas religiões. Porque é um ato de resistência, né? A fundação dessas religiões e a persistência dessas religiões e a divulgação e dar continuidade a essas religiões é um ato de resistência também da nossa ancestralidade material, enquanto descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então, assim, em todo caso, tanto pelo lado da fé quanto pelo lado da resistência social, cultural, vai ter essa relação com a ancestralidade, a meu ver. A Aline também tinha falado mais cedo sobre ancestralidade no que tange na verdade, eu utilizou o termo oração, né? Oralidade, né? Ou seja, todo aquele conhecimento é passado de forma oral. E aí a gente poderia pensar também como uma forma de ancestralidade, né? Dos meus avós passarem para os meus pais passarem para mim. O que você acha, Aline? É mais ou menos isso, né? Quando a gente fala assim, os mais velhos dentro da religião, né? Os que têm mais sabedoria, os que estão ensinando a gente, né? Que está chegando, né? A caminhar lá dentro, o que é certo, o que é errado, assim que os pais, os avós vão fazendo, né? Os nossos ancestrais fazem com a gente. É mais ou menos assim também que funciona a questão com os orixás, com o culto à ancestralidade, que são cultos separados, mas que no fundo é a mesma coisa, né? Só quem vive ali sabe que são cultos separados, mas que querem levar ao mesmo lugar, né? Querem levar lá atrás, na nossa ancestralidade. Eu tenho um textinho
que quando a gente começou aqui no município a querer trazer essa cultura negra, mostrar essa cultura negra, né, no coletivo independente que eu tô ativa até hoje nesse coletivo, e eu tenho um texto que eu costumo ler quando a gente vai às escolas, né, que é o seguinte: conhecer a sua ancestralidade. Se todo ser humano fosse educado culturalmente, conhecendo a sua história, seus costumes, culto e cultura, desde a infância, seria mais fácil compreender, respeitar e tolerar o seu próximo, pois isso aprendemos desde criança. Pessoas desinformadas passam para os seus filhos uma imagem irreal da cultura de um povo, nosso povo. Já as crianças criadas em comunidades de matriz africana aprendem desde cedo que vão sofrer o preconceito e a intolerância. Educação cultural sobre nossos antepassados não seria o remédio, mas talvez o primeiro passo. Sentir essa ancestralidade é traduzir sentimentos através da dança, do corpo, da fala e do canto. Aprendemos também com a nossa religião o respeito, o amor à natureza e aos nossos irmãos. A minha religião não é de convertimento e nem pregada de porta em porta. No boca a boca é passado todos os mitos e histórias. Já ouvi pessoas dizerem que somos diferentes. Diferentes como? Alguns nem sabem responder, porque nem convivem com a gente. Outros falam claramente. Tá amarrado do inimigo, macumbeiro do diabo. Somos diferentes sim. Trazemos conosco a história dos nossos antepassados. Somos diferentes sim, porque louvamos em línguas primitivas, dialetos de nossos ancestrais, de nossas nações. Deus Criador, Olodumare, Jeová, Olorum, Javé, Já, Alá, Oxalá e tantos outros nomes que a sua fé queira chamar. Nossos orixás, fenômenos naturais, forças do universo, partículas de Deus, junção de água, terra, fogo e ar. Será que eu vou para o inferno por assim louvar? E a gente fica muito comovido por escutar algo tão bonito e tão complexo que são as religiões de matriz africana. Porque, mais uma vez, a gente diz que não é simples eu dizer aquilo que é bom ou ruim, ou eu simplesmente taxar que é errado por eu ter crescido numa cultura ocidental cristã, de que diz que tudo que é diferente do que eu conheço, né, eu começo a temer o desconhecido, eu começo a culpá-lo, né? E essa questão da ancestralidade, ela é muito presente em minha família também, em termos não religioso necessariamente, mas por questões de familiares mesmo, né? A gente sempre está aproveitando a oportunidade de celebrar, quando é Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente lembrar dos nossos avós, dos bisavós, enfim, todos aqueles que já partiram. Também na ideia da religiosidade, né? A gente é espírita, então a gente acredita numa vida após a morte, mas a ancestralidade ela vai seguindo a gente porque é uma ideia de você passar aquilo que a gente acredita que é bom. Então, na minha concepção, isso é bom e eu quero deixar essa sementinha no coração de outra pessoa. O Emicida, ele fala que o Wilson das Neves, e ele brincava quando ele estava vivo, falando o seguinte, que só morre quem não presta. E ancestralidade é justamente isso, a gente manter vivo em nossas memórias aquelas pessoas que prestavam em nossas vidas, né? Porque quem não presta não vai marcar ninguém vai ter na sua memória para lembrar daquela outra pessoa, né? E aí eu queria saber, e eu já escutei o Cléo e a Aline falando disso também, sobre como o orixá ele se mantém vivo nas pessoas. É através, então, desses cultos, dessas danças, dessas músicas que vai manter vivo os orixás e toda essa ancestralidade e hereditariedade? Cara, João, tem uma coisa que eu acho que assim, que é só para pontuar uma coisa aqui, que é o seguinte: a ideia de ancestralidade para a cultura trazida de África e que a gente tenta sobreviver aqui no Brasil, não é só hereditariedade. Eu acho que assim, isso é uma coisa difícil para explicar para alguém de fora também.
quando a gente fala assim que a gente cultua nossos ancestrais, que a gente cultua nossa ancestralidade, é diferente da visão herdada da Europa, de ancestralidade, de linhagem, assim, né? Porque o que a gente recebe da Europa é a hereditariedade em uma determinada linha, para você manter um nome, assim, né? Então é eu, meu avô, meu bisavô, e segue uma linhagem de uma família mesmo ali, né? Sanguínea. A ancestralidade dentro da cultura do candomblé não tem a ver com a minha ascendência direta, não tem a ver com quem é meu pai ou com a minha mãe, especificamente. Não tem a ver com essa herança, assim, com essa hereditariedade direta. Tem a ver com um saber ancestral. O ancestral é coletivo, não é o meu ancestral, Cleo. Não é específico meu, não é a minha família de sangue especificamente, mas é o meu ancestral. É difícil explicar, não sei se você está conseguindo acompanhar. É uma coisa coletiva, essa ancestralidade é um sentimento coletivo. Isso é diferente. E aí, como a gente mantém vivo? A gente mantém vivo cultuando, a gente mantém vivo falando sobre eles, a gente mantém vivo vivendo, né? Porque essa ancestralidade vive em mim, não é algo que ficou lá atrás, é algo que está vivo junto comigo. E é uma resistência diária, assim, existir para orixá é um exercício diário, assim, de resistência, de querer manter viva essa chama. Então, assim, e quanto menor o culto, você tem mais dificuldades. Assim, por exemplo, eu tô no Candomblé Queto, que é uma das maiores nações no Brasil. Então, existe muito candomblé queto, é o que é mais conhecido. Tanto que quando se fala de candomblé, as pessoas falam de orixá, que é o cultuado no queto. Então, assim, e já é difícil. Mas a gente resiste a cada dia. E aí vai ser mais difícil ainda quanto menor for a linha do culto que a pessoa segue, né? Talvez a Aline fale um pouco sobre isso depois. A Aline, por exemplo, ela está no Ifá cubano. Tem pouco aqui no Brasil, tem pouca gente ainda. Então, assim, é mais difícil ainda você manter essa cultura viva quando você tem menos gente. E ainda você tem pouco apoio governamental ou dos órgãos estatais, o preconceito, o medo que está disseminado. Então, assim, é um exercício de resistir, mantendo a nossa fé viva com as dificuldades da sociedade em si, mas ao mesmo tempo é lindo, assim, pra gente que está vivendo isso, o Orixá tá vivo e pronto, assim. Não, perfeito. Obrigado aí por esclarecer até essas diferenças, né, de conceitos e ideias, né? E aí eu queria saber da Aline mesmo, né, como o Cléo falou, a Aline, ela de Ifá cubano, e eu queria saber dela, de como essa questão da ancestralidade é presente, até porque a Aline falou, né, que ela transitou, né, de uma religião para outra, né, então ela nem sempre foi Ifá, né, eu queria saber um pouquinho dela. Eu nem sempre fui Ifá, fui umbandista, né, durante alguns anos, e na verdade foi uma decisão minha não seguir mais a Umbanda. Foi uma decisão minha, porque Ifá não me proíbe. Eu sou livre. Ifá, ele te dá caminho. Ele não me aprisiona, eu não sou prisioneira de Ifá. Eu sou livre para seguir uma casa de candomblé, se eu quiser. Eu sou livre para seguir a santeria, eu comi, né? Porque o Ifá e o Okumi andam juntos em Cuba, né? E eu posso seguir a Umbanda, eu posso ser kardecista, eu posso ser de qualquer religião, né? Ifá, ele é uma forma de você viver melhor. Ele te ensina como viver melhor. Aí você é livre. Você não é proibido de seguir nada, né? E a gente cultua a nossa ancestralidade, diferente, né, do candomblé, né? Eu acho, né, que seja diferente do candomblé. A gente tem cerimônias, né, feitas para os nossos ancestrais, mas é muito difícil de eu passar isso para vocês. Mas eu também sinto minha ancestralidade em outros locais, como, por exemplo, numa roda de capoeira, como numa roda de jongo, né? Eu sinto também essa ancestralidade. O tambor em si convida
a gente, convida a gente a estar ali, naquela comunidade, né? Eu acho que da forma que eles viviam lá, né? E não se trata de uma questão da sua árvore genealógica, né? Dos seus parentes. Se trata ali da comunidade, né? No conviver ali. Eu acho que é mais ou menos isso. E realmente eu não sei como passar isso para vocês. Agora, o Ifá cubano, aqui no Espírito Santo, realmente ele não tem muitos adeptos. A religião ainda não chegou aqui com tanta força como ela chegou no Rio de Janeiro. No Rio já existem até casas de candomblé que se iniciaram o culto de Ifá e que seguem suas tradições, né? A sua casa continua a mesma, o seu barracão continua com os mesmos costumes, com a mesma rotina, né? Que teria o mesmo culto aos orixás, mas com os adeptos iniciados em Ifá, né? Cada um procurando viver melhor, né? Se adaptando, né? À forma de viver melhor. Então, lá no Rio de Janeiro, muitos adeptos de São Paulo também. Aqui no Espírito Santo ainda são poucos, né? Ainda não, a gente não tem um barracão, a gente não tem uma casa, um templo, né? Aqui no Espírito Santo não existe. Então, tudo que é feito lá no Rio e já tem um número muito grande de seguidores de Ifá no Rio de Janeiro. Aproveitando, Aline, que você falou de barracão, me faz pensar também na ideia de terreiro, barracão, enfim, qual seria a diferença entre esses termos? Eu acho que não tem diferença, eu acho que é o templo, né? É como se fosse o templo, a igreja, o barracão, a casa de santo. Eu acho que tudo é a mesma coisa. É ali onde os filhos de santo se reúnem, né? Na cozinha, a galera que está para cozinhar, os filhos de santo que estão ali para cozinhar, vão cozinhar, né, com amor, com carinho, um respeitando o outro. Quem tem autoridade para entrar no quarto de santo, vai entrar no quarto de santo, vai limpar, vai dar o sé, vai cuidar de quem está recolhido e vai organizar tudo. Eu acho que é tudo muito igual, acho que é tudo a mesma coisa. Entendi. E, Cléo, você tem uma coisa a falar quanto a isso? Não, em relação a esses termos não tem diferença mesmo, não. Para mim, terreiro, barracão é sinônimo, é mais uma questão de costume, de região mesmo, assim. Na minha casa, por exemplo, a gente costuma falar barracão, mas falar terreiro também tá certo, é o templo. Se você falar barracão ou terreiro, a gente está se referindo ao templo, à casa de axé, né? E outra coisa também que, mudando agora um pouquinho de assunto, mas é algo super pertinente, é a gente pensar na importância do movimento, né? A importância da militância e dos coletivos para a conquista de espaços, direitos e oportunidades. E aí eu queria saber se vocês conseguiriam listar assim, a principal conquista mesmo para o movimento religioso e negro também nos últimos tempos. Porque, por exemplo, a gente sabe que teve uma lei em 2008 que vai falar da obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira e indígena nas diretrizes curriculares, né? Então a gente sabe que isso é super importante, a gente trabalhar uma temática como essa dentro das escolas e quem sabe aí ter novas gerações, né, com conhecimento mais difundido, né, sobre o que é a África, né, toda a sua importância para a nossa cultura, enfim. Então, vocês conseguiriam listar recentemente alguma conquista assim, que vocês acham importante estar falando aqui? Tem uma coisa que é o seguinte, a Aline até falou sobre isso um pouco mais cedo, que é o seguinte, as religiões de matriz africana, e aí eu acho que dá para falar que todas vão ter essa característica, elas não praticam proselitismo. Então, assim, em nenhum momento a religião não existe na religião a intenção de crescimento, assim, não precisa ter mais adeptos, a gente não precisa conquistar adeptos, não precisa, não existe essa intenção em nenhuma dessas religiões. Isso acontece naturalmente. Se chegam ou não mais adeptos, é um processo natural. Então, dito isso, as conquistas que existem, eu não vejo como conquistas religiosas, porque não é uma religião que busca conquistar, né? Essas religiões a gente não tem interesses em conquistar, a gente tem interesse em permanecer, em continuar, né? Então, assim, do ponto de vista político,
a maior reivindicação de religiões de matriz africana é por respeito e por proteção estatal para que nossos templos não sejam depredados, como tem acontecido fortemente no Rio, dos templos serem depredados. Então, assim, nesse sentido político, de conquista política, de maior proteção, maior respeito, eu honestamente não vislumbro nenhum movimento oficial recente, assim, que possa ser visto como de ampliar a proteção ou de fomentar mais respeito. A legislação que existe em relação à lei do racismo, né, a lei K.O., é uma lei antiga, na verdade, que depois do tempo passou a incluir também os crimes de intolerância religiosa. É uma lei antiga que não tem muita aplicação prática. E a lei da educação, essa de 2008, o objetivo dela não é divulgar as religiões, é divulgar a cultura africana, que passa pelas religiões. E isso é uma coisa importante. Essa é uma coisa que eu acho que tem que lutar, que é, assim, entender que conhecer as religiões de matriz africana é também conhecer cultura negra, é também conhecer a história negra, e não ver isso como um proselitismo, assim, né? A gente não quer divulgar para conquistar o mundo ou para ganhar mais adeptos. Se alguém quiser vir, só vem porque tem amor, ou porque o orixá chamou, ou porque a pessoa precisa vir. Não porque a religião quer conquistar espaço religioso. Politicamente, a gente tem essa pretensão, assim, de conquistar mais respeito e proteção. A ideia é essa mesmo, assim, da ideia do respeito, que a gente acredita ser tão importante, acho que para qualquer movimento religioso e para qualquer etnia, enfim, qualquer grupo, né? Qualquer coletivo. Ter esse respeito aí vai ser importante. Agora, nosso terceiro bloco e o último bloco, a gente vai conversar um pouco sobre o quadro novo, nosso podcast destinado exclusivamente para esse episódio, porque a gente observou que a galera de casa e todos nós aqui sabemos pouco sobre os conceitos e definições das religiões de matriz africana. Então, o quadro será Chuta que é Dúvida, um quadro que a gente pergunta e vocês respondem, pode ser? Então vamos lá, hein? Aí eu vou perguntar e a Aline e o Cléo podem estar respondendo pra gente. Quem é Exu, Obatalá e Olorum? Olorum é um dos nomes de Deus, o Criador, utilizado aqui no Brasil, que é uma junção de duas palavras em Yorubá, que é Olu, eu não sei pronunciar direito as duas palavras, é Olu, que significa Senhor, e Orum, que seria o plano espiritual onde habitam os orixás, né? Então seria o Senhor do Orum, o Senhor do Céu, que seria Deus. É um título, na verdade, do Criador. Que o nome dele, para quem cultua orixá, o nome de Deus seria Olodumare. Ou Olodumare. Depende as pessoas costumam pronunciar das duas formas, assim. Eu falo Olodumare. Já o Batalá e o Exu, dentro da nossa tradição, a gente vê como orixás. São dois orixás dentre vários outros que são cultuados, né? O Batalá, dentro da nação Queto, não existe um culto específico ao Batalá. Geralmente ele é associado com Oxalá, que acontece muito isso. Em África existem muitos orixás, né? Aí quando chegou no Brasil, alguns orixás, dentro de alguns cultos, a gente acabou juntando alguns, né? Então o Batalá, às vezes, ele é visto como uma das personificações de Oxalá, que é um dos orixás mais velhos, mais antigos, associado à sabedoria, à paz. Já Exu é um dos orixás mais jovens. Exu é associado à transição, a caminhos, né? Mas são divindades, assim, dentre várias outras que são
cultuadas no candomblé, no meu caso. E você, Aline? Exu, né, que dentro de Fá a gente chama de Eleguá, ele é estrada, é caminho, é começo, é alegria, é comunicação. É um dos guerreiros de Orunmila, né? Quando a gente se inicia, a gente recebe o Okutá de Orunmila, né, e recebe os guerreiros que vêm acompanhando ele, né? E Exu, né, Eleguá, vem junto com ele, que fica cuidando da nossa porta. Ele é como se fosse quem protege a nossa porta, né? É o irreverente, é o alegre, né? É o que tem o comportamento mais parecido com nós, né, seres humanos. O Batalá seria, para a gente também, né, uma parte de Olodumare, né? Quando Olodumare criou os orixás, os primeiros orixás, né? Batalá foi o orixá responsável foi dado a ele, né, a tarefa de criar o mundo, e ele, devido a alguns desvios no caminho, ele não cumpriu com isso, né? Então quem cumpriu com essa tarefa foi o Dudua. Então o Olodumare deu a ele, por ele ter ficado muito triste, né, de não ter conseguido cumprir com essa tarefa, né, que o Olodumare deu a ele, e ele ficou responsável por criar os seres humanos. E eu não lembro qual foi o outro. Olorum. Olorum. Que Olorum é o Olodumare, é Deus, é o universo, foi o criador de todas as coisas existentes, né, do mundo, das pessoas, dos orixás, de tudo, de cada cantinho desse mundo. É o Olodumare, é Axé. E como é a relação de vocês com a morte, ou uma vida após a morte? Enfim, poderia responder primeiro a Aline e depois o Cléo? Eu, Aline, creio nessa vida após a morte. Mas eu nunca parei para perguntar, nem para conversar com ninguém dentro da religião sobre isso. Qual a visão, né, dos adeptos ali, né, ou do meu padrinho, né, que a gente não fala pai, a gente fala padrinho. Né, o pai da gente é o nosso orixá, Deus é o nosso orixá. Então, eu nunca parei para perguntar sobre isso. Mas eu, Aline, eu creio sim numa vida após a morte, né? Creio que a gente vem nesse mundo porque a gente pediu, porque a gente escolheu e porque a gente tem pendências, né? Tem coisas a cumprir aqui nesse mundo. Eu acho que ninguém está aqui à toa. Então, pensando sobre vida após a morte, tem uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, e a Aline acabou refletindo um pensamento que é meu também. A gente não para muito, em geral eu tenho percebido isso, dentro do terreiro, a gente não conversa muito sobre vida após a morte, né? Eu tenho uma teoria sobre isso, mas aí é uma teoria minha, pessoal, que depois, Aline, se quiser, eu até gostaria de ouvir se você concorda ou não. Que é o seguinte, se vocês verem a gente falando sobre candomblé, sobre orixá, sobre religião de matriz africana, a Aline falando sobre Fá, eu falando sobre candomblé, vocês vão ver que a gente vai estar sempre falando da natureza, da ancestralidade, da forma que o culto é. Então, assim, vocês veem que é uma relação presente, é uma relação com o mundo, com o todo. Então, assim, minha teoria é que, em geral, a gente não tem por que ficar se preocupando com essa vida depois da morte. Então, assim, existe. A gente acredita que existe, a gente acredita em reencarnação de uma certa forma, não é reencarnação como no kardecismo. Mas, assim, então existe essa vida após a morte. Mas eu não vejo uma preocupação, assim, sobre o que vai acontecer, para onde eu vou, o que vai ser feito. Não, porque é uma religião de relação agora, é de relacionar com a natureza como ela é, como ela se manifesta, com a minha ancestralidade como ela existe. Então, assim, não existe uma doutrina bem elaborada desse pós-vida, assim, eu nunca vi nenhuma casa ensinando isso, nunca sentei para alguém me ensinar, olha, depois da morte vai acontecer isso. Mas existe a crença, né?
A única vez que eu conversei com alguém sobre isso foi com um pai de santo mais velho, que não é o meu pai de santo, é uma pessoa que eu conheci. E, segundo ele, depois da morte, essa identidade da forma que a gente tem, deixaria de existir. Existe vida, mas é outro tipo de vida, né? Então, assim, é como se eu voltasse para um todo maior que eu. Como se eu virasse o todo, e depois, quando volta, não é eu, Cléo Pazini, que vou voltar. É uma parte da minha essência, né? E aí ele usou isso até para explicar essa ancestralidade, que a ancestralidade é a comunidade. Então, a minha essência que existe aqui volta para o todo ao qual ela pertence e se une a essa ancestralidade, para depois, talvez, se manifestar de novo. Seria isso, assim. E outra pergunta também é se existe alguma relação de feitiço com as oferendas? Não, eu acho que depende da religião. A nossa oferenda não fazer um feitiço, é só uma questão de alimentar mesmo o santo, alimentar o orixá. Eu acho que, não sei em outras religiões, mas pelo menos dentro do que eu convivo, né? O que eu vi, que eu vivi, eu acho que não. Então, da minha parte, eu penso assim, a primeira coisa, o que é feitiço, né? A ideia de feitiço, ela só começa a ser associada com as religiões de matriz africana ali a partir do século XVIII, quando a Santa Inquisição vem para o Brasil, né? Em uma das expedições do Tribunal da Santa Inquisição, se associou as práticas dos negros e das negras, as práticas religiosas, eles associaram com feitiçaria e bruxaria. Mas feitiçaria e bruxaria são práticas europeias, não são práticas de África. A ideia de bruxaria é uma ideia toda europeia, que aí no Brasil foi associada com esses cultos. Então, assim, feitiçaria é coisa da bruxaria. O que a gente faz no candomblé é outro tipo de trabalho. O culto aos orixás trabalha com outro tipo de manipulação de energias. Mas, assim, eu vejo os cultos aos orixás, tanto candomblé quanto outros cultos, eu vejo como religiões que a gente poderia dizer que são religiões mágicas, né? Que a gente acredita que, através dessas representações, das oferendas, dos cânticos específicos, das danças específicas, a gente acredita que a gente é capaz de interferir na realidade, principalmente na nossa própria realidade. Mas isso não é feitiço da forma que as pessoas acham, de que a gente vai balançar uma varinha ou botar uma oferenda ali e vai causar algum impacto enorme na vida de alguém, ou que a gente vai ficar fazendo feitiço, macumba para destruir a vida das pessoas. Isso não existe. As nossas oferendas são para estreitar a nossa relação com a divindade, com a ancestralidade, com a comunidade e conosco mesmo. Então, assim, a magia, o principal objetivo dessas práticas, que são as oferendas, o principal objetivo é, primeiro, iluminação pessoal e, segundo, aumentar o contato com as divindades e com a comunidade. É assim que eu vejo essa prática das oferendas. Então, assim, essa associação com feitiçaria, com bruxaria, são associações também dessa herança de perseguição, de deslegitimação, que são associações errôneas, assim, né? E aí agora uma pergunta mais pessoal. Eu gostaria de saber, tanto do Cléo quanto da Aline, de qual seria a parte mais bonita em ser macumbeiro mesmo para vocês? É difícil responder isso, viu? Porque eu acho minha religião linda, eu acho minha forma de religiosidade linda, mas, assim, tem uma coisa que eu acho fantástico, assim, no candomblé, é a forma que a gente se relaciona com o mundo e com a natureza, sabe? Porque a gente é ensinado, dentro de terreiro, a gente vai ter problemas sociais, problemas de convivência, como em todo outro lugar. Mas, assim,
a gente é ensinado a ser o que a gente é. Existe uma liberdade de ser dentro do candomblé, dentro do... Quando a gente cultua o orixá, a gente é ensinado a ser o que a gente é, a buscar essa própria essência, através desse contato com os orixás. Então, assim, uma coisa que eu acho libertador no candomblé, e isso que eu acho a coisa mais fantástica, que me atrai muito, assim, é que no candomblé, não, pode parecer estranho isso, mas assim, a gente não tem um conceito estático de bem e mal. Isso é bom, isso é mal. Isso não existe. É claro que a gente tem padrões éticos que são comuns na sociedade, mas assim, a gente não aprende a julgar a conduta de uma pessoa por uma certeza de algo que é certo ou errado, e falar que o comportamento de uma pessoa ou que a vida de uma pessoa não é certa, porque isso não existe. Isso não existe em orixá, né? Uma forma de viver que seja correta para todo mundo, ou uma forma de ver o mundo que seja correta para todo mundo. Porque o orixá é natureza. E a natureza não tem essa característica. A natureza não é nem boa nem má. A natureza não vai nem para a esquerda nem para a direita. Ela vai para onde ela vai. Ela simplesmente existe e é o que é. E o comportamento humano é um reflexo da natureza. Então, assim, não existe na dogmática do candomblé ensinamento que diga que um comportamento é melhor que o outro, ou que um tipo de modo de vida é melhor que o outro. E eu acho essa liberdade linda e fantástica. E, assim, é isso, gente. Viver orixá é lindo demais. Então, como o Cléo falou, né? Eu amo também ser macumbeira. Eu já tive problemas com isso, mas eu aprendi, né, a aceitar, né, esse título aí de macumbeira. E, ser macumbeira é você aprender os verdadeiros valores, né, moral, familiar, né, como tratar o seu próximo. Dificilmente você vai ver um macumbeiro apontando o dedo pro outro e atacando devido à religião dele, né? Mas isso acontece conosco quase todos os dias, né? E eu acho que é isso, cara. Ser macumbeiro é você ser livre, né? Como já tinha falado, que eu não sou escrava disso, mas eu sou livre, e eu acho que isso que faz eu amar muito ser macumbeira, eu ser livre e poder saber respeitar o outro e saber dos valores, né, que foram passados para mim e que eu tento passar para os meus filhos. E eu acho que é isso, é você entender, né, do respeito ao próximo, você valorizar o próximo, você ajudar o próximo. E é isso. Isso que é ser macumbeiro. Por isso que é bom ser macumbeiro. E agora, as considerações finais, eu pergunto a vocês se tem alguma sugestão de filme, livro, música, para a galera de casa mesmo, que quer conhecer cada vez mais sobre as riquezas dessas religiões. E claro, se vocês gostariam de acrescentar algo nesse finalzinho. Bom, eu vou dar uma indicação de um livro, né, que é o El Monte, né, da autora Lídia Cabreira, né, que é um livro que fala sobre magia, lendas, tradições, comportamento da cidade de Havana, em Cuba, né, perante aos cultos religiosos afro-cubanos. E também vou indicar, eu não sei nem se eu devia estar indicando, porque eu não sei se vocês vão conseguir achar essa peça no YouTube, né, nem em outro aplicativo, mas uma peça teatral que chama O Quintal de Aleguá, né, que é uma peça que leva ensinamentos às crianças e a todas as pessoas, que abordando valores, desmistificando e distorcendo as histórias e as imagens que as pessoas têm de Exu. E vou estar indicando também 2 rapazes maravilhosos que são sacerdotes babalaus, né, de Fá cubano, que são Robson Abreu, @Robson _Ifaori, e o @Rafa Zamora, né, que são 2 sacerdotes de Fá. Juntos eles têm um projeto e que toda semana eles entrevistam alguém
que é adepto de Ifá, né, e de santeria, para que as histórias dessas pessoas, né, que adentraram, que se consagraram na religião, né, logo assim, né, que a religião chegou ao Brasil, né, se estabilizou no Brasil, que eles possam contar um pouquinho das suas histórias, de como foi, o que passaram, né, e é isso. Então segue os dois lá no Instagram, que eles são muito gente boa. O projeto deles chama Confraria de Ifá. Então, eu queria deixar uma indicação de um filme que é O Jardim das Folhas Sagradas. O Jardim das Folhas Sagradas é um filme um pouquinho antigo, né? Acho que ele tem mais de 10 anos, mas é um filme muito bom, assim, bem atual. E ele é um filme que vai acompanhar a história de um rapaz, que ele tem um, como dizer assim, ele tem um chamado, né, para ser um babalorixá. Só que ele é resistente a isso, ele tem conflitos internos, e o filme acompanha a história dele nesse processo, assim, até ele iniciar o sacerdócio dele. É um filme muito bonito e acaba tocando alguns pontos, assim, para quem quer conhecer um pouco sobre como é viver essa religiosidade, né? E eu queria indicar um perfil também, que é um perfil do babá Vitor Cardoso, Ogum Yandê. Ele tem um Twitter bem legal, assim, eu sigo ele, e ele posta muitas coisas lá sobre a religião, falando sobre a vida dele no terreiro. Ele é do Rio de Janeiro. No Twitter, o perfil dele é @VHCardoso, com Z. Vitor Cardoso, Ogum Yandê. O perfil dele é bem bacana, assim, vale a pena para quem quiser conhecer um pouco sobre o Candomblé Queto. Ele é da mesma nação que eu sigo, né? Então, assim, quem gosta, quem tem interesse em conhecer, vale a pena seguir o perfil dele, que ele sempre posta uns conteúdos legais no Twitter, faz umas threads bem interessantes. E é isso, gente. Chegamos então ao nosso momento final. E eu agradeço imensamente aos nossos convidados que vieram até aqui para conversar conosco sobre esse tema tão importante para todos nós. Depois a você que está aí nos ouvindo e nos acompanhando. E por fim, a nossa equipe queridíssima, que está nos bastidores colaborando e fazendo esse episódio acontecer. Para conhecer a gente e o nosso projeto, siga nas redes sociais, @meouveproduções, e acesse nosso site tinhaqueserpreto.com. Lembrando que esse projeto foi financiado pela Aldir Blanc e pela Secult do Espírito Santo. E como aprendi aqui com os convidados, a Oniju, que significa estamos todos juntos. O nosso muito obrigado e até a próxima, galera. Valeu. Bom, eu vou cantar uma cantiga de Iemanjá. E é uma cantiga bem curtinha, bem pequenininha, só que a respeito da língua iorubá, os nossos cânticos são em Olokumi. É como se fosse um dialeto que antecedeu ao iorubá, né? Que eles, quem fala iorubá fala normalmente sem ter problema nenhum com quem fala o dialeto Olokumi, tá? Porque são bem parecidos, mas são pronúncias diferentes e é diferente do iorubá. E eu não domino também não. Então eu vou cantar uma cantiga bem curtinha de Iemanjá, que é onde eu posso fazer uma pronúncia mais legal. Iemanjá, Sesu, Yasesu, Iemanjá, Iemanjá, Yasesu, Acesso Iemanjá, Iemanjá Olodo, Olodo Iemanjá, Iemanjá Olodo, Olodo Iemanjá, Iemanjá Acesso, Acesso Iemanjá, Iemanjá acesso, acesso Iemanjá, Iemanjá Olodo, Olodo
Olodo Yemunda. Emundar Olodo. Olodo Yemunda.